aqui de novo, aqui o comandante Roberto Andrade. Nesse vídeo aqui, nós vamos dar literalmente umas pinceladas para estudar um pouco do que é a escala de calado, tá ok? É uma coisa muito cobrada muitas vezes na prova de praticagem, na EFON, enfim, nos cursos de estabilidade náutica, tá ok? Então vamos lá. O que é calado de um navio? Tá? Olha aí, vou explicar aqui e a gente fala da figura. O calado é a distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação. Pessoal, o que é a linha de flutuação? A linha de flutuação é essa linha, teoricamente, que quando a água do mar ela bate no corpo do teu navio aqui, essa linha que tem aqui formada do toque, do encontro, da interseção da água do mar com o corpo do navio, você chama de linha de flutuação, ok? Não é linha moldada. E o que é que acontece? A distância vertical, você vai até a quilha do navio, na parte inferior da quilha, você mede verticalmente. Então aqui quando você vê, por exemplo, aqui está praticamente 4 metros, mas deve ser 3,80 metros, digamos assim, tá? Calado também é a medida da parte submersa do navio. Tecnicamente, é a distância da lâmina d'água até a quilha do navio. Essa lâmina d'água aqui, a base dela total aqui em cima, ó, visível, é que é o que nós chamamos de linha de flutuação. Ok? Então vamos lá. Olha os tipos de calados. O primeiro calado que eu tenho é o calado máximo. Quando você mede a distância vertical da superfície da água, lá da linha de flutuação, até a parte mais baixa da quilha do teu navio, quando estiver na condição de deslocamento em plena carga, esse calado é conhecido como máximo, ou seja, o calado máximo ele é obtido quando você tem o teu barco, o teu navio, a tua embarcação totalmente carregada até o máximo. Então aquele é o calado máximo. Se alguém disser, olha, o calado desse navio que está sendo construído aí, ele vai ser de 23 metros, o calado máximo. A gente já sabe que ele totalmente, com todos os acessórios que tem carga e tudo, ele vai entrar na água, no caso, 23 metros. Tá? Depois do calado máximo, eu tenho um calado a meia nau. Logicamente é o calado que é tirado a meia nau. Mas eu tenho que ver o seguinte, a meia nau de uma embarcação como o navio, ela em questão de formação, se você colocar como uma figura geométrica, é totalmente diferente da meia nau tirada na boca de uma chata, de uma chalana, de uma alvarenga, como se fosse uma caixa de fósforo. O calado a meia nau é a distância vertical que vai da superfície da água e a parte mais baixa do navio medida na seção a meia nau. Então a meia nau ela pode estar muito mais dentro ou muito mais fora que a proa do teu navio lá na frente. Tá ok? Depois eu tenho um calado médio. Quando eu pego a média aritmética do calado medido nas partes avantes e arré do navio, eu tenho um calado médio. Por exemplo, se eu tiver 10 metros de calado avante, lá na proa, e eu tenho 12 metros de calado arré, o meu navio está derrabado aqui 2 metros, quer dizer que o calado médio dessa embarcação é o quê? É 6 metros. Tá ok? Volta aqui e fala de novo do calado médio. Tá? Começando sobre o calado médio. É a média aritmética dos calados medidos nas partes avante e arré do navio. Certo? Então eu pego a parte avante que tem, por exemplo, 10 metros e tenho 12 metros. Quando eu pego a média aritmética disso daí, vai dar um calado médio. Se eu tenho 10 avante e 12 arré, o meu calado médio vai ser quanto? Vai ser 11 metros. Ok? Calado mínimo é a distância vertical da superfície da água até a parte mais baixa da quilha do navio, medida quando este estiver na condição de deslocamento mínimo. Praticamente não tem nem carga no deslocamento mínimo. Pode ter, mas se disserem que o deslocamento é mínimo, quando você pega esse calado lá que vai lá da parte exterior, logicamente, da tua quilha, fora, medida até a lâmina d'água lá,
a superfície da água vai ser o calado mínimo. O calado moldado, olha só, distância vertical entre a superfície da água e a linha da base moldada do casco. É utilizado no cálculo dos deslocamentos e para a determinação das curvas hidrostáticas da embarcação, que a gente não vai falar agora. Então esse moldado, quando você pega a distância vertical que vai da água, você vai procurar onde que está a linha da base moldada do casco, que você vai ver isso aí num desenho esquemático, no caso da arquitetura naval. Então, o arquiteto naval, quando ele vai fazer, ele mostra, olha, a linha moldada, a linha da base moldada do casco desse navio vai ser essa aqui, tá ok? E depois o calado normal, que é a distância vertical da superfície d'água até a parte mais baixa daqui da embarcação, quando ele está com o seu deslocamento normal. Então, eu tenho deslocamento normal, tenho deslocamento máximo, tenho deslocamento mínimo, tá? Eu tenho um calado medido a meia nau, ou o calado mínimo que eu tenho, ou o calado moldado, que é com a base moldada, a gente vai para o desenho, tá ok? Leitura do calado. Quando você olha no calado, você vai ver lá que de um bordo você tem algarismos hindu-arábicos e no outro você deve ter algarismo romano. Então bora pegar esse hindu-arábico aqui, ó. O mais importante disso é você entender essa escala aqui. Então olha aí, aqui está em metros, tá? Aqui está em metros. Então aqui está em decímetros. Aqui isso é decímetros. Mas tem um que vem realmente metros. Então, em decímetros, 52 decímetros dá 5 metros e 20 centímetros, tá? Eu vou começar por aqui pelo 56, que fica mais fácil. 56 decímetros são 5 metros e 60. Todas as vezes que a lâmina d'água, a linha de flutuação estiver na base inferior exatamente como está aqui, é aquele que é o calado. Se tiver, por exemplo, em 10 metros, vai estar abaixo do 10, tá ok? Aqui está em decímetros, mas tem calados que você vai ver 1, 2, 3 subindo. Então, se tivesse na base do 5, seria 5 metros, tá ok? Quando está na base inferior, porque quando está na base superior, o que é que a gente sempre vai delimitar? É que daqui para cá, ó, aqui tem 10 centímetros, com mais 10 eu chego lá, tá ok? Essa altura aqui desses algarismos aqui, do número aqui, e tem que ter 10 centímetros por norma. Então, se bem aqui, 58, eu tenho 5,80, quando eu pego mais 10 centímetros, dá 5,90. Quando eu pego mais 10 centímetros, vai dar os 6 metros, 60 decímetros, 6, tá? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, eu, por exemplo, como imediato eu dizia assim, pratica, eu dizia, mestre, você sabe ler calado, lê aí para mim. Mas muitas vezes o navio ele está balançando um pouco, então você tira uma média. Mas se você pegar aquele mar bem calmo, num porto que não bate nem vento ali, a corrente não tem corrente, está paradinho o teu navio, você vai ver onde que fica a lâmina d'água. Então, se aqui é 52, né? Ó, aqui é 52, se eu pegar mais 10 centímetros para cá, 1 decímetro, vai dar 54, perdão, aqui dá 52, bem aqui é 53 e daqui para cá vai dar 54. Então, se a lâmina d'água está no meio, são 5,35, 5 metros e 35 centímetros. Dá para entender? Depois tem outros em pés. Muitas vezes o algarismo romano ele vai ser em pés. Geralmente, tem navios que não levam muito essa norma, depende até da classificação, tá? Mas o mais importante é você conhecer essa base aqui que é universal. Continuando. Eu tenho as escalas de calado diferentes. Por exemplo, esse calado que está aqui, ele está em metros, aqui ele não está decímetro. Aqui tem 1 metro, 2 metros. Se a água bater bem aqui, a lâmina d'água é 10 metros, se bater bem aqui é 14. Aqui eu tenho outro, ó. Eu tenho algarismos romanos e tenho também em metros aqui. Aqui é 54, aqui é 55, como está no meio seria 55,5. Muito cuidado que tem prova de praticagem que ainda tem gente que erra em leitura de calado, tá ok? E a última aqui, o autor colocou, peguei uma em espanhol, então tem um calado aqui em pés, tá? Aqui tem na água salgada, um relacionado com o outro.
tá ok? Aqui está em decímetro, aqui está em água salgada, aqui está água, não dá para ler direito, e aqui tem o calado em pés. É somente uma tabela, que não vai acontecer isso no navio. Isso aqui tem que ter uma tabela. Finalmente, era isso que nós tínhamos que ver. Aqui eu sempre faço a minha propaganda de tudo que você precisa, tá ok? Você pode entrar direto, que eu não coloquei aí, ainda mais... Perdão, volta. Aqui tem toda a minha propaganda e você viu lá o nosso site. É só você clicar no www.cmtandrade.com.br que você vai em todas as minhas plataformas. Querendo falar comigo, vai no Zap, não no telefone. Aqui tem o meu site oficial, mais uma vez, né? O meu e-mail, o meu Instagram e o meu celular. Vou ficando por aqui, por essa videoaula. Obrigado pela atenção dispensada, saudações marinheiras. Você gostou? Clica lá no canal, dá um like, faz comentário, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, te inscreve e convida outros para vir para cá, tá ok? Isso a gente gosta muito, então você vai estar nos ajudando. Tchau, obrigado.